Bem, pessoal, iniciou aqui a gravação. Então, dando continuidade ao assunto da unidade 1, a gente vai hoje para a nossa aula 3, sobre o assunto de catálise e reatores catalíticos. Bem, pessoal, como pedi a vocês devem ter visto as duas primeiras aulas, né, que foi gravado por Lorena, que foi referente à parte inicial desse conteúdo, né? Vocês viram as definições de catalisadores, tá certo? Os tipos, propriedades, as etapas de uma reação catalítica e a síntese de uma lei de velocidade, um mecanismo e uma etapa limitante. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai se concentrar na análise de dados heterogêneos para o projeto de um reator, tá certo? Que a gente vai fazer? A partir de um conjunto de dados experimentais, certo? Dados cinéticos, nós vamos propor uma lei de velocidade, tá certo? Que seja consistente com esses dados experimentais. E em seguida a gente vai encontrar, tá certo? Um mecanismo a partir dessa lei de velocidade, tá certo? Esse mecanismo proposto é o que vai validar, tá certo? A nossa lei de velocidade proposta. Daí, revisando o que a gente viu nas aulas passadas, tá certo? A gente sabe que no caso de uma reação catalítica, ela é dividida em 7 etapas. Por exemplo, a gente tem uma reação do tipo A dando B, tá certo? Uma reação de isomerização, tá certo? Essa reação aqui é uma reação catalítica. Para essa reação ocorrer, pessoal, ela é necessária passar por 7 etapas. Então, analisando aqui essa figura aqui, do nosso lado esquerdo, como é que ocorre? Vamos supor que a gente tenha um reagente A em fase gasosa, tá certo? Então, para ele se converter em B, inicialmente, o que tem que acontecer? Tá certo? O reagente na fase gasosa, ele tem que se difundir, tá certo? Até a superfície externa do catalisador, tá certo? Quando chegar na superfície externa, vai se difundir até o sítio ativo, tá certo? Aí, para ele reagir, a gente tem uma etapa primordial, tá certo? Que é a etapa 3, que é chamada de etapas de reação, tá certo? Na etapa 3, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter a aderência desse reagente na superfície do catalisador, tá certo? Esse processo é chamado de adsorção, tá bom? No caso, adsorção química. Daí, quando o reagente está aderido, então ele vai reagir na superfície do material, do sódio, e essa etapa, que é a etapa 4, é chamada de reação na superfície. Tá certo? Então, A sofre a reação de isomerização em B, e como a gente quer obter esse produto, então, essa etapa 5 é a etapa que vai liberar, tá certo, o material para a fase fluida, a fase gás, tá certo? Que é uma etapa chamada de desorção, tá certo? Que é idêntico ao inverso, na verdade, idêntico não, né? É o inverso da adsorção. Aí vai percorrer o caminho inverso, né? O produto B, então, ele vai se difundir sobre o sítio ativo, depois ele vai se difundir até a superfície externa do catalisador e em seguida vai retornar para a fase fluida, tá certo? E aqui eu tenho o meu produto B. Então, pessoal, dessa discussão, a gente tem 7 etapas, tá certo? Onde
as etapas 1, 2, 6 e 7 são chamadas de etapas de difusão ou etapas de transferência de massa, tá certo? E as etapas 3, 4 e 5 são chamadas de etapas de reação, tá certo? Que corresponde ao quê? A dissorção, reação na superfície e dessorção. Então, na nossa primeira unidade, a gente vai desconsiderar, tá certo? As etapas de transferência de massa, tá certo? A gente vai considerar que os reagentes, os produtos se difundem muito rápido, tá certo? Nas etapas de difusão. Então, a gente vai considerar somente o quê? Somente as etapas de reação. A dissorção, reação na superfície e dessorção, onde uma dessas três é a nossa etapa limitante. Aí lá no capítulo 11 e 12, a gente vai retornar aqui aos efeitos de transferência de massa e a gente vai combinar com as etapas de reação, ok? Então, retornando ao assunto da aula de hoje, a gente vai fazer análise de dados de heterogêneos para o projeto de um reator, certo? Essa análise é dividida em 4 etapas. A primeira etapa consiste em desenvolver uma lei de velocidade algébrica, tá certo? Que seja consistente com as observações experimentais. Então, a partir de um conjunto de dados cinéticos, a gente propõe uma equação, tá certo? Que seja consistente com os dados, tá certo? Aí, em seguida, a gente analisa essa lei de velocidade, tá certo? De tal forma que os parâmetros dessa equação, que são as constantes, né, as constantes de equilíbrio, elas possam ser determinadas a partir dos dados experimentais. Em seguida, a gente encontra um mecanismo e uma etapa limitante que seja consistente com tais dados. E validando, então, essa equação, a gente pode projetar um reator catalítico para obter uma conversão específica. Ok? Daí, para ilustrar esse processo, a gente vai considerar a reação de hidrodesmetilação do tolueno, certo? Então, pessoal, a gente tem aqui o tolueno, né, que é o lá de orgânica 1, né? Orgânica 1, orgânica 2, né? Não sei. Que é o metilbenzeno. A gente tem o metilbenzeno, que é conhecido como tolueno, né? Ele vai reagir com o gás hidrogênio, certo? Reação catalítica. Para produzir quem, pessoal? O benzeno e o gás metano. Aí, outra informação também importante é que, inicialmente, pessoal, a gente vai considerar que todos os reagentes e produtos eles estão na fase gás, tá certo? A não ser que a gente informe que ele esteja em outro estado de agregação, certo? Mas, em geral, a gente vai considerar que essas substâncias estejam todas no estado gasoso. Então, considerando essa reação de hidrodesmetilação, tá certo? Ela ocorre em uma sílica alumina cristalizada. O tolueno vai reagir com hidrogênio para produzir o benzeno e o metano. Então, a partir dos dados cinéticos, a gente vai propor uma lei de velocidade. Aí aqui nesse slide, pessoal, a gente tem os dados cinéticos, tá certo? Aqui a gente tem a velocidade, tá certo? Em função das pressões parciais das substâncias, né? Como todas as substâncias estão em estado gasoso, né? Então, a concentração, né, das substâncias é dada em pressão parcial. Aí, antes disso, pessoal, é importante a gente analisar
a lei de velocidade geral, tá certo? Quando a reação na superfície limita a reação. Então, como falei para vocês, pessoal, a gente vai considerar somente as etapas de reação, né? Vamos supor que aqui seja a superfície de um catalisador, tá certo? E aí nós temos uma reação do tipo A gerando B. Então, desprezando as etapas de fusão, certo? Considerando que elas ocorram bem rápida, para essa reação ocorrer, nós necessitamos de o quê? Que haja uma adsorção do reagente A na superfície, tá certo? Então, A vai reagir produzindo B, tá certo? E B, então, vai retornar para a fase fluida. Então, a gente tem uma reação de adsorção, tá certo? Uma reação na superfície e uma reação de dessorção, tá certo? No estado estacionário, tá certo? Como as reações ocorrem em série, elas são iguais. Contudo, pessoal, uma dessas etapas é a etapa lenta, é a etapa limitante, tá certo? Em geral, em torno de 75% das reações de catálise heterogênea, a reação na superfície vai limitar a reação global, tá certo? Então, neste caso aí, a lei global de velocidade, pessoal, vai ter essa forma aqui, ó. Certo? Que diz o seguinte, ó. RA, né, que representa a lei de velocidade global, vai ser igual a uma constante K, que é uma constante de proporcionalidade, vai ser igual a quê? Ao produtório, tá certo? Esse termo aqui, pessoal, significa produtório, das pressões parciais dos reagentes, tá certo? Dividido por 1 mais o somatório das espécies que são adsorvidas, tá certo? Esse Kzão I é a constante de equilíbrio de adsorção do componente I, e PI é a pressão parcial daquele componente, tá certo? Tudo isso aqui é elevado a X, onde esse expoente X, pessoal, representa o número de sítios envolvidos na reação, tá certo? Isso daqui vocês já viram, né? Se for uma reação de sítio único, o X é igual a 1. Se for uma reação de sítio duplo, tá certo? Se tiver 2 reagentes sendo dissolvidos, então o X é igual a 2. Ok? Então, pessoal, aqui em cima, a gente vai ter somente os reagentes, tá certo? Aqui no numerador, nós temos, aparece somente os reagentes. E aqui no denominador, aparece tanto os reagentes, como também, né, e ou os produtos da reação, né? Desde que eles sejam adsorvidos. Tá certo? Então, pessoal, numa reação dessa aqui, como tem um A dando B, então, de forma obrigatória, o A tem que ser dissolvido. Por quê? Só tem um reagente, reação catalítica, então o A é dissolvido. Se eu tiver mais do que um ou outro pode ser dissolvido, ou os dois podem ser dissolvidos. Tá certo? Mas pelo menos um tem que estar retido na superfície.
Então, pessoal, para ilustrar a aplicação dessa lei de velocidade, a gente vai considerar uma reação genérica do tipo A mais B, dando C mais D. Aí pede para determinar a lei de velocidade nos seguintes casos. O primeiro caso é o seguinte, ó. Eu tenho um A adsorvido, tá certo? O B, ele não é dissolvido, tá certo? O C não é dissolvido e o D é dissolvido. Aí, qual é a equação da lei de velocidade? Tá certo? Aí, eu vou colocar aqui só a equação para a gente lembrar qual é a equação geral. E, a partir dela, a gente vai, então, determinar a lei de velocidade. Vamos lá analisar, pessoal. É o seguinte, os reagentes que nós temos são dois, né? É o A e é o B, certo? Então, vamos lá. RA, certo? Vai ser igual a quem? A constante de proporcionalidade K multiplicado pela pressão parcial de A e pressão parcial de B. Até aí tudo bem, né? Certo? Aí vamos lá. Dividido por 1, tá certo? Mais o somatório dos termos das espécies adsorvidas, que pode entrar tanto o reagente como também os produtos. Aí vamos lá, pessoal. O A, ele é dissolvido? É, né? Ele aparece embaixo? Aparece. Então vai ficar como? Ó, razão de A, pressão parcial de A. Certo? O B, pessoal, ele não é adsorvido. Tá certo? Ou seja, eu só tenho uma espécie dissolvida. Então, no caso aqui, ó, eu tenho o caso que somente um sítio ele é dissolvido. Então, é um mecanismo do tipo sítio único. Então, sendo sítio único, o x aqui é igual a 1. Tá certo? Aí vamos continuar. O C ele não é dissolvido, não é verdade? E o D é dissolvido. Então, o D vai entrar aqui também. Então, a constante de adsorção de D, tá certo? Vezes a pressão parcial de D. Pronto, está aqui a equação da lei de velocidade. Agora, vocês vão fazer esse outro exemplo aqui, tá certo? Esse aqui foi só para ilustrar para vocês como é que é feito. Agora, eu preciso que vocês me ajudem aqui. No caso 2, vejam só. Tanto o A como o B, eles são adsorvidos, tá certo? Já o C e o D não é dissolvido. Então, pessoal, como é que fica a lei de velocidade? Semestre passado tinha 8 alunos, tá certo? As 8 participavam. Aqui a gente tem 27 alunos. Não é possível que não tenha um cristão ou uma cristã que não participe. Acho que vai ficar R, né? É igual a constante de proporcionalidade, K. Calma. Muito bem, vamos lá, Rútilo. R de A vai ser igual a constante. Aí vezes P de A, P de B, que são os reagentes, né? Pronto. Aqui é mais tranquilo, né? A parte Aí do. sobre... Aí vamos analisar aqui, Rútilo. Nem o C, nem o D é dissolvido, não é verdade? Isso. Mas o A e o B são dissolvidos, né? Uhum. Então, no caso aqui,
a gente tem um mecanismo de sítio único ou sítio duplo? Como os dois reagentes eles são dissolvidos, né? É um mecanismo de sítio duplo. Tá certo? A gente necessita que o quê? Necessita que... Eu tenho aqui, ó, A na fase gás, né? E B na fase gás. Tá certo? Aqui tem a superfície do material, tá certo? A gente necessita que os dois, ó, sejam adsorvidos, tá certo? Opa! Tanto o A, tá certo? Como também o B. Eles precisam ser adsorvidos, tá certo? No caso dos produtos, tá certo? Eles também são dissolvidos. Só que a etapa de adsorção não ocorre na adsorção inicial, né? Ocorre quando ele é reagido, tá certo? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é a etapa de adsorção. Aí, nesse caso aqui, pessoal, como é que fica aqui a parte de baixo do denominador? Acho que vai ficar 1, né? Aí mais aí a constante de equilíbrio de A, vezes a pressão de A. Mesma coisa para o B, imagino eu. Mais a constante de equilíbrio de B, né? Isso. Vezes a pressão parcial de B. Elevado ao quanto? Ao quadrado, né? Ao quadrado. Muito bem. Certo? Então é muito importante, pessoal. Aqui no caso 1, apesar de a gente ter duas espécies dissolvidas, tá certo? Somente um reagente é dissolvido. Então, tudo isso aqui, ó, é elevado a 1. Eu não coloquei aqui não, mas isso aqui é elevado a 1. Quando a gente tem dois reagentes adsorvidos, tá certo? Isso aqui é elevado ao quadrado. Tá certo? Pode acontecer também de ter dois reagentes dissolvidos e um produto, tá certo? Não, mas não muda, vai continuar sendo ao quadrado, por quê? Porque é uma reação, tá certo? Que envolve a dissolução de dois reagentes. Pronto, professor. Aí nesse último exemplo aí que você deu, tipo, tanto A quanto B formando C, os três sendo dissolvidos. Mas assim, nessa parte de baixo aí da equação ia ficar KCPB, né? Só que tudo é elevado a 1. Tipo, ia ficar 1 mais K de A, PA, mais K de B, PB, mais K de C, PC. Isso tudo é elevado a 1. Porque os três foram dissolvidos. É mais ou menos assim a lógica. Continua elevado a 2, não ainda, professor? Isso. Elevado a 2 No ainda. caso a 2. Mas, tipo, ia ficar KCPB também, né? Lá no numerador, no denominador. Ia ter que acrescentar. Ou não? No caso, se eles forem dissolvidos, né? Isso, tanto A, B e C. Pronto. Isso. Eles aparecem no denominador, mas o parênteses é elevado ao quadrado. Porque... Pronto, isso mesmo, beleza. Porque são os reagentes que... Isso. Eles estão... Esse expoente está relacionado ao número de espécies que são dissolvidas. Certo? Um reagente, sítio único. Dois reagentes, sítio duplo. Tá certo? No caso da gente também ter uma dissorção atômica, na qual a gente tem uma molécula que ela vai necessitar de dois sítios, tá bem? A gente tem um exemplo de sítio duplo, tá bom? Vocês vão lá na frente vai aparecer algum exemplo desse tipo, beleza? Vamos continuar aqui agora. Então, pessoal, sabendo disso, sabendo dessa lei geral da velocidade, da equação da lei de velocidade de reação, a gente então vai encontrar, tá certo? A lei de velocidade utilizando aqueles dados cinéticos. Daí, pessoal, a gente vai analisar, tá certo? A velocidade em função da pressão parcial de cada componente
individualmente. Tá bom? Como a gente tem 4 componentes, então a gente vai dividir, tá certo? Aqueles dados em 4 conjuntos. Tá bem? O Fogler, ele foi bastante gentil com a gente, tá certo? E ele já fez essa divisão. Mas, em geral, pessoal, essa divisão quem faz somos nós. Tá certo? Vamos lá, pessoal. O conjunto A aqui, ó, a gente observa os dados de velocidade em função das pressões parciais. Tá certo? Analisando as corridas 1 e 2, a pressão parcial do tolueno é a mesma, a do hidrogênio também é a mesma, e a do benzeno também é a mesma. Contudo, a do metano varia de 1 para 4 atm. Tá certo? Então, nesse caso, ó, o conjunto A aqui, ele vai analisar quem? Analisar o metano. Tá certo? Então, esse conjunto aqui vai analisar o gás metano. Sabendo disso, pessoal, o conjunto B está analisando quem? O benzeno e o metano também está mudando. Mas... Não, mas assim, ele foi rearranjado para analisar somente o componente, viu? Ah, beleza, então. Mas vamos lá, ó. Por exemplo, aqui, ó, nas corridas 3, ó, 4 e 6, tá certo? As pressões parciais do tolueno, hidrogênio e metano, tá certo? Desconsiderando essa corrida 5, é a mesma, né? Ó, 1, 1 e 0. E aqui varia de 1, 4 e 5, né? Então, tá variando somente quem? A pressão parcial do benzeno. Beleza? O conjunto C, pessoal, tá analisando quem? O hidrogênio. Muito bem, pessoal. O hidrogênio. E, logicamente, né, o conjunto D está analisando o tolueno. Então, vamos lá. Como falei para vocês, pessoal, o Fogler gentilmente fez isso para a gente, mas, em geral, quem faz somos nós. Então, analisando cada conjunto, a gente vai iniciar pelo conjunto A, né? Que relaciona a dependência da lei de velocidade em função da pressão parcial do metano. Aí vamos lembrar aqui. A lei de velocidade, pessoal, é o seguinte, é a constante K, né, multiplicada pelo produtor das pressões parciais dos reagentes, tá certo? Dividido pelo 1 mais o somatório das espécies dissolvidas elevado ao número de sítios envolvidos. Tá bem? Vamos inicialmente esquecer essa parte do número de sítios. Aí é o seguinte, ó. Vamos lembrar aqui da equação, né? A reação estequiométrica diz o seguinte, diz que o tolueno, né, reage com gás hidrogênio, produzindo o gás metano, mais o benzeno. Então é o seguinte, ó, se o metano ele for dissolvido, na equação, pessoal, ele vai aparecer só em cima, só embaixo, ou só em cima, ou embaixo? Eu só não entendi a pergunta, não. Vamos lá. A gente tem aqui a equação. Certo? Aqui não tem espaço não, mas eu vou colocar aqui. A equação geral da lei de velocidade diz o seguinte, ó.
a reação global, né? É igual a constante K, né? Vezes o produtório das pressões parciais dos reagentes. Opa, aqui não tem espaço, não. Deixa eu pegar aqui a equação. Vou manter aqui. Não vai dar certo aqui. Peraí. Deixa eu só colocar mais para cá, que vai ter espaço. Vamos lá. A gente viu que a equação geral da lei de velocidade diz o seguinte, ó. A reação global, né? A lei de velocidade global é igual a K vezes o produtório das pressões parciais de todos os reagentes, tá certo? Dividido por 1 mais o somatório das espécies adissolvidas, tá bom? Elevado aqui ao número de sítios. Aí eu pergunto a vocês, tá certo? No caso, se o metano, se ele for adissolvido, como é a relação da velocidade, tá certo? Em função da pressão parcial do metano? No caso aqui, ó, vou chamar aqui de RT, que é a lei de velocidade global, tá certo? Vai ser diretamente proporcional, pessoal, a 1, né, sobre 1 mais km PM. O que é km? É a constante de adsorção do metano e PM é a pressão parcial do metano. Tá certo? Porque assim, como o metano ele é produto, então isso só pode aparecer aonde? No denominador da equação, não é verdade? Concorda com isso? Isso. Isso. Então, se a gente aumentar a pressão parcial do metano, pessoal, o que é que vocês esperam? Que a lei de velocidade aumente ou diminua? Diminua. Só que a gente analisando isso, ó, vejam aqui. Aqui, da corrida 1 para a corrida 2, a gente aumentou a pressão parcial do metano em 4 vezes, não foi? E aqui, pessoal, aumentou? Quer dizer, diminuiu? Conforme previsto aqui? Não. Não, né? Está praticamente constante, né? Então, o que significa? Já que as corridas 1 e 2 mostram que o aumento de 4 vezes na pressão parcial do metano pouco influencia na velocidade de reação, a gente pode concluir o quê? Que o metano não é dissolvido, tá certo? Então, a lei de velocidade global, R de T, não depende da pressão parcial do metano. Então, vai ser uma constante, tá certo? Vai ser diretamente uma constante K. Beleza? Analisando agora o outro conjunto, o conjunto B, da mesma forma, pessoal, o benzeno, ele é produto ou é reagente? É produto, professor. É produto, né? Então, se a gente aumentar a pressão parcial do benzeno, a lei de velocidade diminui? É para diminuir. Pode diminuir, né? Porque vai aparecer somente baixo, né? Isso. Então, vamos lá. Ó, da corrida 3 para a corrida 4, corrida 3 para a corrida 4,
a pressão parcial aumentou quantas vezes? 4, né? E aqui diminuiu 2 vezes, não foi? Vocês verificam? Mais ou menos isso aí. Isso. Tá certo? Não é uma relação linear, não, pessoal, mas é coincidência. Aí da corrida 3 para a corrida 6, da corrida 3 para a corrida 6, aumentou quantas vezes a pressão parcial do benzeno? 5, né? E aqui também diminuiu. Tá certo? Diminuiu para 17,1. Então, nesse caso, ó, a gente verifica que nas corridas 3, 4 e 6, né, mostram que a velocidade RT diminui com o aumento da pressão parcial do benzeno. Então, nesse caso, o benzeno ele é dissolvido e a relação da velocidade para o benzeno vai ser uma coisa desse tipo aqui, ó. 1 sobre o inverso de 1 mais KBPB. Professor, aí, deixa eu ver se eu entendi. Tipo, a gente tem que fazer esse procedimento aí para ver qual é o elemento que é dissolvido, para depois a gente jogar na nossa equação da lei da velocidade global, tipo lá no denominador, para saber o que está sendo dissolvido. Uhum. É o seguinte, a gente tem que fazer, tá certo? Fazer a análise da equação de forma individual para cada substância. E no final, a gente junta todas as substâncias analisadas, no caso aqui vai ser 4, para obter a equação global. Ah, beleza, deu para entender. Vamos agora, pessoal, para o conjunto C. Certo? O conjunto C, ele analisa a dependência da velocidade, pessoal, ó, em função do hidrogênio. Tá, sabe? A gente já sabe, pessoal, que o hidrogênio, ele é o quê? Ele está no reagente. Ele é reagente. Tá certo? Então é o seguinte. Nesse caso, a lei de velocidade analisando somente o hidrogênio, a coisa desse tipo aqui, ó. R de T, tá certo? É diretamente proporcional a quem? A pressão parcial do hidrogênio, que aparece em cima, não é verdade? E também embaixo, não é verdade? Ele pode ser dissolvido. Aí vamos analisar, então, essa equação. Esses dados, na verdade. Ó. Da corrida 7 para a corrida 8, pessoal, a pressão parcial do hidrogênio aumentou quantas vezes? 2. 2, perfeito. E a velocidade? Praticamente dobrou. Praticamente dobrou, né? Como a gente está trabalhando com dado experimental, a gente considera que é praticamente o dobro, né? Então, também dobrou. Tá certo? A partir daí, o que a gente observa? Observa que há uma relação linear, não é verdade? Então, se há uma relação linear, tá certo? Se há uma relação linear, então implica, pessoal, que esse termo aqui, ó, ele é zero. Tá certo? Ou seja, o reagente hidrogênio, ele não é adsorvido. Tá certo? Aí, para comprovar isso, a gente vai analisar as corridas 7 e 9.
Vamos lá, ó. Analisando a corrida 7 para a corrida 9, a pressão parcial aumentou quantas vezes? 4 vezes. E a velocidade de reação aumentou quantas vezes? 4 vezes também. Perfeito, né? Então, vamos lá, ó. Analisando as corridas 7, 8 e 9, tá certo? Parece um 2 aqui, mas não é 2 não, é 9. A gente vê que a velocidade, certo, varia de forma linear com pressão parcial, tá certo? Então, nesse caso, o hidrogênio não é dissolvido e a relação da velocidade com a pressão parcial é uma relação linear, tá certo? Então, a lei de velocidade é diretamente proporcional à pressão parcial do hidrogênio. Beleza? Agora vamos analisar o tolueno, tá certo? Analisando aqui o tolueno, envolve mais dados. Então, a análise também se torna um pouco mais complicada. Vamos lá. Inicialmente, ó, as corridas 10, 11 e 12, tá certo? Que são essas corridas aqui. Que são, analisa o quê? Analisa a baixas e médias pressões. Pressão de 0,5, 1 atmosfera e 5 atmosfera. O que a gente observa? Tá certo? Que a velocidade, ó, tá certo? Aumenta, tá bom? Mas não aumenta de forma linear, não é verdade? Além disso, a elevadas pressões, analisando aqui as corridas, ó, 13, 14, 15, e pressões de 10, 15 e 20 atmosfera, a gente vê que a velocidade continua aumentando, tá certo? Porém, varia muito pouco, ó. De 15 para 20 aqui, a gente tem um aumento de 5 na pressão, tá certo? Mas o aumento aqui na velocidade, ó, é somente de 2 unidades, tá certo? Se a gente aumentasse para 30 atmosfera, praticamente o valor aqui da velocidade seria o mesmo, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que a gente conclui? Que o tolueno é adsorvido, tá certo? O tolueno é adsorvido e a sua relação a relação entre a pressão parcial do tolueno e a velocidade é coisa desse tipo aqui, ó. Aparece tanto em cima como também embaixo. Beleza? A gente também poderia concluir isso, pessoal, sem fazer essa análise. Só por intuição. Vamos lá, pessoal. A gente tem quantos reagentes? 2, né? Tolueno e hidrogênio. Hidrogênio é dissolvido? O hidrogênio não é dissolvido, né? Isso. Não. Então, obrigatoriamente, pessoal, o outro reagente tem que ser dissolvido. Então, o tolueno tinha que ser dissolvido. Tá certo? Se eu pedir para vocês o perfil da velocidade, certo? Em função da pressão parcial do tolueno, a gente já tem mais ou menos esse comportamento aqui, tá certo? Aqui a velocidade de reação em função da pressão parcial do tolueno. Então, aqui a gente considera que a pressão parcial do metano, a pressão parcial do hidrogênio, a pressão parcial do metano e a pressão parcial do outro elemento, que é o benzeno, são constantes, não variam. Aí o gráfico, ó,
seria uma coisa desse tipo aqui, ó. As baixas pressões, né, ó, um é maior do que o produto entre KT e PT, tá certo? Então, é uma relação linear, ó. R de T é linear, varia com a pressão parcial do tolueno. E em altas pressões, tá certo? O termo o 1 em relação a KT, PT é muito pequeno. Então, embaixo só fica somente KT e PT. Então, a gente pode considerar com PT que fica em cima. Então, a lei de velocidade permanece basicamente o quê? Constante. Tá certo? Então, a gente tem esse comportamento aqui, ó. As baixas pressões, a lei de velocidade ela é linear, a pressão parcial do tolueno, e em altas pressões ela é constante. Beleza? Aí, para a gente obter a lei de velocidade global, a gente vai então analisar, a gente vai combinar as 4 análises, tá certo? A primeira, pessoal, a gente verificou que o metano não é dissolvido, tá certo? Na segunda, a gente verificou que o benzeno é dissolvido. A terceira, pessoal, o hidrogênio é dissolvido. Não, desculpa, o hidrogênio não é dissolvido. E na quarta, o tolueno é dissolvido. Então, juntando essas 4 análises, a gente chega na equação global. Tá certo? Então, essa equação aqui, ó, representa, tá certo? A equação, a lei de velocidade da reação de hidrodesmetilação do tolueno. Beleza? A partir daqui, pessoal, a gente já sabe algumas coisas, ó. Supondo que a gente não tivesse feito essa análise, ó, a gente sabe que aqui, ó, o hidrogênio e o tolueno, eles são reagentes, não é verdade? E que somente o tolueno é dissolvido, tá bom? E entre os produtos, pessoal, quem é dissolvido? O benzeno, não é verdade? Pode Então, repetir aí, professor, essa última parte? Cortou para mim. vamos lá, repetindo. Juntando essas 4 análises, a gente chega nessa equação de velocidade, tá certo? Da mesma forma que fazendo essa análise, a gente consegue supor uma lei de velocidade, a partir dessa lei de velocidade, a gente já tem algumas informações sobre o mecanismo da reação. A gente sabe que o hidrogênio e o tolueno, eles são os reagentes, apenas o tolueno é dissolvido, tá certo? E entre os reagentes, quer dizer, desculpa, entre os produtos, somente o benzeno é dissolvido. E além disso, como somente o tolueno é dissolvido, a gente tem um mecanismo de sítio único, né? Tudo isso aqui é elevado a 1. Não aparece aqui não, mas é. Beleza? Beleza. E agora que a gente fez a proposição dessa lei de velocidade, a gente vai propor um mecanismo, tá certo? O que seria esse mecanismo? Seria um conjunto de equações estequiométricas que representam as etapas da reação. Aí vamos lá. Considerando aqui novamente a nossa reação. Então, as nossas suposições, as nossas premissas são as seguintes. O tolueno, ele é dissolvido na superfície. Beleza? O hidrogênio não é dissolvido. Então, o tolueno dissolvido na superfície, ele reage com o hidrogênio na fase gasosa para produzir o benzeno adissolvido na superfície e o metano diretamente na fase gás. Tá certo? Como a gente tem uma etapa de adsorção do produto, então a última etapa é o quê? O benzeno é então dissolvido da superfície para a fase fluida. Então, sabendo disso, ó, o nosso mecanismo proposto é o seguinte. Tá certo? Tolueno, ele é dissolvido, conforme mostra na figura. Tá certo? Eu tenho aqui
a superfície do catalisador, tá certo? Nós temos o tolueno na fase gás, temos o outro reagente, que é o hidrogênio na fase gás. E nessa etapa aqui de adsorção, é uma etapa reversível, né? A gente considera inicialmente que ela seja reversível. Somente o tolueno ele vai ser adsorvido, tá certo? O hidrogênio aqui ele vai continuar na fase gás. Beleza? Aí a partir daqui, ó, o tolueno dissolvido, aqui representado aqui, ó, hidrogênio na fase gás, vai ocorrer uma reação catalítica, tá certo? Produzindo quem? Benzina dissolvido e metano na fase gasosa, tá certo? Então, como última etapa, o que nós temos? O quê? Nós temos o benzina dissolvido sendo liberado, então, para a fase gás. Então, a gente vai ter benzina gasoso, mais o sítio ficando livre. Aí, somando todas essas etapas, pessoal, a gente tem que obter aquela equação global. Certo? Qual é a equação global? Essa equação aqui, ó. Tolueno mais hidrogênio gerando benzeno mais metano. Tá certo? Aqui, pessoal, ó, o sítio S da dissolução vai embora com o sítio S aqui da dessolução, né? Aqui o tolueno dissolvido vai embora com o tolueno dissolvido, tá bom? E por fim, pessoal, aqui o benzeno dissolvido, ó, vai embora com o benzeno dissolvido e vai ficar a equação global. Então, toda vez que vocês forem supor um mecanismo, vocês têm que verificar que quando vocês somam as 3 etapas, vai gerar a nossa equação global, tá certo? Se não gerar aqui, ficar um sítio S ou uma espécie dissolvida, vocês têm que rearranjar aqui essas 3 etapas aqui, beleza? Aí vamos lá. Para validar esse mecanismo, a gente tem que escrever as equações, as leis de velocidades, de forma separada para cada etapa. Então, vamos lá. Ó. A gente tem a etapa de adsorção. A etapa de adsorção, tá certo? Vou chamar aqui de Ka, que a índice Ka, pessoal, é a velocidade específica de reação no sentido direto. Tá certo? E K menos A, a velocidade específica, a constante de velocidade específica de reação no sentido inverso. Tá certo? Então, escrevendo aqui a equação da velocidade no sentido direto, vou chamar aqui de RA, né? Como é que fica? Fica Ka, não é verdade? Vezes quem? A concentração de T, na verdade a pressão parcial do tolueno, vezes a concentração de vazios. Tá certo? A gente considera que a reação seja uma reação elementar, tá certo? Seja uma lei de velocidade elementar. Aí, a reação no sentido inverso, pessoal, como é que fica? Me ajude aí. K menos A. Ó, pessoal. Nesse sentido aqui, ó. K menos A vezes quem? Vezes a concentração de T no sítio S. Isso, CTS, né? Aí é elevado a 1 aqui, mas não precisa colocar, né? Perfeito. Aí, pessoal, a lei de velocidade global, vou chamar de
RAD, tá certo? Vai ser quem? Vai ser R de A, né? Menos, certo? De R menos A. Aí, somando as duas velocidades, a gente chega nessa equação aqui. Opa! A gente chega nessa equação, né? Fica KA vezes CV PT menos CTS K menos A. Só que aqui na equação, ó, esse termo aqui, ó, KT, tá certo? É quem? É a constante de velocidade específica no sentido direto sobre a constante de velocidade específica no sentido inverso, tá bom? Já substitui aqui de forma direta. Beleza? Todo mundo enxerga isso, né, pessoal? Sim, professor. Beleza. Beleza. Aí, pessoal, foi feito isso para as outras etapas, tá certo? A etapa de reação na superfície aqui, vamos lá, o tolueno é dissolvido, reage com hidrogênio na fase gasosa. Aí a gente tem aqui K1S, que é a constante de velocidade específica da reação na superfície, no sentido direto. E K-S. Aí, da mesma forma, pessoal, vocês considerando que a lei de velocidade seja elementar, tá certo? E que a reação ocorra de forma reversível, então vocês vão escrever a reação no sentido direto, no sentido inverso, vão então somar, né? Uma menos a outra, e vão chegar nessa equação aqui. Tá certo? No caso aqui, o K1S, da mesma forma, é a constante direta sobre a constante da reação no sentido inverso. Beleza? Aí aqui, pessoal, como o B ele é dissolvido, né, o benzeno, então ele tem que ser dissolvido. Então, eu vou chamar aqui de KD, que é a constante de dissolução, e K-D, que é a constante de dissolução no sentido inverso. Tá certo? Então, a constante Kzão de D aqui, pessoal, vai ser quem? Vai ser KD sobre K menos D. Tá bom? Só que a gente está vendo aqui que na equação, pessoal, eles utilizaram quem? KB, né? Aí alguém poderia me dizer quem é KB? Kzão de D? Ó, pessoal, se vocês analisar aqui a dissolução no sentido inverso, ela é idêntica ao quê? A dissolução de B, não é verdade? Então, a constante de equilíbrio de dissolução de B é igual ao quê? É o inverso, né? Da constante de equilíbrio de dissolução de B. Tá certo? Isso aqui é o quê? Igual o inverso da constante de equilíbrio de adsorção de B. Então, nesse caso aqui, na equação, eu posso escrever, em vez de KD, KB. Tá certo? Em geral, a gente usa as constantes de equilíbrio de adsorção e não de dissolução. Tá certo? Então, por isso que a gente faz essa substituição aqui, ó. Certo? Onde tem KD, ó, 1 sobre KD, a gente coloca quem? Coloca KB. Entendido, pessoal? Deu para entender, professor. Valeu, professor. Pronto. Então, como eu falei para vocês, pessoal, a gente tem 3 reações ocorrendo em série. Tá certo? Só que uma delas é a etapa limitante, que é, então, igual à lei de velocidade global. Aí, para a gente descobrir quem é a etapa limitante, a gente vai supor que a lei de velocidade global, tá certo, seja limitada pela reação
na superfície. Tá certo? Então, a lei de velocidade global, vou chamar aqui de... Opa. Vou chamar aqui de RT, tá certo? Vai ser igual ao quê? A RS, que é a reação na superfície, tá certo? Que vai ser igual a essa expressão aqui que a gente achou anteriormente, tá certo? Vou chamar aqui de equação 1. Só que essa equação, pessoal, está em função de quem, ó? Em função de CTS, tá certo? Em função de CBS, tá ok? Que são o quê? Que são as expressões das quantidades dissolvidas. Então, a gente precisa o quê? Encontrar essas expressões e colocar em função de quê? Em função de propriedades mensuráveis, tá certo? E nesse sistema aqui, a propriedade mensurável qual é, pessoal? Quais são, quer dizer, as propriedades mensuráveis? São as pressões, o quê? As pressões parciais, não é verdade? Então, vamos lá. Essas constantes, essas expressões para as quantidades dissolvidas, elas são obtidas das outras etapas, tá certo? As outras etapas não limitantes. Tá bem? Aí, lembrando, pessoal, na etapa de dissorção, na etapa de dissorção, a gente obteve lá a lei de velocidade, né, para a dissorção. Tá certo? Vocês lembram, né? RAD, certo? Igual a constante RAD igual a constante Ka multiplicado pela pressão parcial do tolueno vezes CV, tá certo? Menos CTS sobre razão de T. Tá bom? Então, a parte da dissorção, a gente vai obter a expressão de adsorção por tolueno, tá certo? E da dissorção, a gente vai obter a expressão de adsorção para o benzeno, vai obter CBS. Beleza? Como essas etapas, as etapas de adsorção e dissorção não são limitantes, são etapas que ocorrem rápido, né? Se ocorrem rápido, o que é que significa? Que K aqui tem um valor muito grande. Tá certo? Da mesma forma aqui que a velocidade, a constante de velocidade específica de reação da dissorção também é muito grande. Então, quando a gente divide um número qualquer por uma quantidade muito grande, né, pessoal? Isso vai dar quanto? Vai dar 0, né? Então, fazemos... Opa! Então, pessoal, ó, se eu tenho aqui RAD sobre Ka igual a PT-CV menos CTS razão de T, tá certo? Se K é muito grande, então essa relação aqui é nula, tá bom? Então, eu posso, então, isolar CTS e chegar nessa expressão aqui. Tá certo? Essa aqui é a minha equação de número 2, beleza? Aí faz esse mesmo tratamento para a equação de dissorção,
Tá certo? A equação de dissolução é a seguinte, ó. A equação de dissolução, essa é a seguinte, isso que vai ser igual a zero, então a gente vai obter quem? Obter CBS. Beleza? Aí agora a gente precisa o quê? Achar as expressões para CV. Tá certo? CV, pessoal, é a concentração de vazios. Não é verdade? Então vamos lá. Para fazer isso, a gente tem que fazer um balanço de sítios. Então vamos supor, tá certo, que a gente tem aqui a superfície de um catalisador. Certo? Onde cada relevo desse aqui representa um sítio, tá bom? Aí, pessoal, quais são as espécies adsorvidas? É quem? É o tolueno e o benzeno. Muito bem. Então, o tolueno está dissolvido, tá certo? E o benzeno também. Então, a concentração de sítios totais na superfície ela é constante, certo? Então, nesse caso, ó, a concentração de sítios totais vai ser igual a quem? A concentração de sítios vazios, que a gente representa como sendo CV, na verdade, mais a concentração, o somatório da concentração das espécies que são adsorvidas. Então, no caso, seria quem? Seria CTS mais CBS. Tá certo? Daí, pessoal, então, a gente chega nessa equação que está escrita aqui no slide para vocês. E a gente pode, então, substituir pelas equações 2 e 3 que a gente achou anteriormente. Tá certo? Então, a concentração de sítios totais vai ser igual a quem? A CV, tá certo? Mais casão de T, P de T, CV, mais casão de B, P de B, CV. Então, a gente vai resolver a equação do balanço de sítios para CV. Certo? Então, fazendo isso, ó, substituindo as equações 2 e 3 na equação acima e resolvendo para a CV, a gente chega nessa equação aqui. Tá certo? Então, a gente vai então jogar essa equação substituindo as equações, a equação 4, as equações 2 e 3, e então a equação 1, tá certo? A gente tem essa lei de velocidade global aqui. Certo? A equação bem extensa, né? Aí agora, pessoal, o que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente vai ter que rearranjar essa equação naquela equação que a gente propôs a partir dos dados cinéticos. A gente vai ter que transformar essa equação nessa. O que a gente pode fazer? Vamos lá, ó. Eu sei que a pressão parcial do hidrogênio e do tolueno aparece em cima, né? Já estou vendo aqui, não estou? Tá certo? Então, esse negativo aqui não aparece. Então, eu sei, certo? Que isso aqui eu tenho que eliminar da equação. Não é verdade? E embaixo, pessoal, eu preciso fazer alguma alteração? Não. Não, né? E eu tenho que transformar essas constantes em outra constante, né?
Mas está fácil, né? Ó? Porque vamos lá, ó. CT, que é a concentração de sítios totais, é constante. Não é verdade? KS, pela própria definição, é a constante, né? É a constante da velocidade específica da reação no sentido direto. E Kazão de T é a constante de equilíbrio de adsorção de T, né? Do tolueno. Então, o produto de T's constantes, C de T, KS e KT, é o que, pessoal? Outra constante. Outra constante, né? Então, isso aqui ó, pode ser igual ao quê? A constante K, ó. Já aparece aqui, né? Então, pessoal, para eu zerar esse termo aqui, ó, PB vezes PM sobre K de P, o que eu tenho que fazer? Esse KPI tem que ser muito grande, né? Oi? O KPI tem que ser muito grande para ficar mais próximo de zero, será? Vamos lá, pessoal. Essa equação, ela veio de qual etapa? Etapa de reação, não é verdade? E a etapa de reação, a gente considerou que fosse o quê? Fosse uma reação reversível ou irreversível? É reversível, se eu não me engano. Reversível, tá certo? Então é o seguinte, para a gente transformar essa equação na outra, o que a gente vai fazer? A gente vai agrupar as constantes, ó, CT, KS e KT, e vamos considerar a reação inversa na superfície. Tá certo? Então, ó, lembrando lá da equação, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos que o tolueno adsorvido, né, pessoal, reagia com hidrogênio na fase gasosa, produzindo quem? Benzeno dissolvido, mais o quê? Mais o metano na fase gás. Tá certo? A gente considerou que a reação fosse o quê? Fosse uma reação reversível, né? Sentido direto e inverso. Porém, a gente vai considerar que essa reação considerar que a reação ocorre somente no sentido direto. Tá certo? Quando a gente faz isso, pessoal, a nossa equação global, ela leva em consideração somente o quê? A lei de velocidade da reação direta. Então, esse termo aqui da equação, ele é nulo. Tá certo? Fazendo isso, pessoal, ó, o que a gente obtém? Obtém a equação tal qual foi obtida a partir dos dados experimentais. Beleza? Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Por enquanto, não. Só quando for praticar a vida. Então, pessoal, eu peço que vocês leiam, então, esse assunto no nosso livro-texto, tá certo? Ele está descrito aqui no capítulo 10 do Fogo, da quarta edição, nessas páginas aqui indicadas. E por hoje é só. Vou parar aqui a gravação, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, e vou colocar disponível para vocês na playlist da disciplina. Beleza. A apresentação.